Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje nós estudaremos sobre congruência de triângulos. Tudo isso faz parte do conteúdo da terceira série do primeiro bimestre, na formação geral básica. Eu espero que na aula de hoje você aprenda como identificar casos de congruência e você possa aplicar para resolver questões acerca desse conteúdo. Então, sem perda de tempo, vamos entender congruência de triângulos. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos entender o que significa congruência. Um dos significados possíveis é coincidência e correspondência. E essa é a definição que usamos na matemática. A congruência, como um conceito geométrico, aparece quando duas figuras são da mesma forma e do mesmo tamanho. Isto é, se fosse possível sobrepor as imagens, diríamos que são congruentes se todos os seus elementos coincidirem. Uma maneira de identificar a congruência de triângulos é medir os lados de cada um e verificar que são iguais. Porém, existem alguns critérios para identificar que pares de triângulos são congruentes, de maneira a encurtar essa análise. Agora, imagine comigo, se todas as vezes que formos calcular um triângulo, nós temos que verificar os três lados e os três ângulos para, enfim, dizer que eles são congruentes. Aqui nós vimos que poderíamos sobrepor, mas numa prova, num concurso, numa avaliação ou no livro didático, não é possível você recortar um triângulo, sobrepor ao outro para identificar se eles são congruentes ou não. É por isso que nós utilizamos os casos de congruência. E nós vamos falar sobre 4 casos. Dentre esses 4 casos, nós já falamos aqui sobre o primeiro, que é quando os 3 lados são iguais. E aí, pessoal, você pode até pensar, se existem 3 lados iguais, deve existir 3 ângulos iguais. Nós vamos ver que não, tá? Isso não é possível quando 3 ângulos são iguais e nós vamos verificar já no próximo slide falando sobre o primeiro caso de congruência. Vamos lá. Primeiro caso nós temos o caso lado, 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 representado pelas letras L, 3L, que quando 2 triângulos apresentam os 3 lados congruentes, nós temos aqui, ao analisar os dados, temos que AB é igual a DE. Então, nós temos aqui, ó, a medida do lado AD, você pode verificar que essa medida C aqui, a medida do lado DE, tem medida F, então eu posso dizer, seguindo essa linha de raciocínio, que C é igual a F. São medidas iguais. Esses valores C é a medida do lado AB, o valor F é a medida do lado DE e eles possuem medidas iguais. Segundo critério, verificar se o outro lado também é igual. Ó. No caso de congruência lado, 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 nós temos o lado AC igual ao lado DF. Então, lado AC, que tem a medida do lado B, o lado DF, que é a medida do lado E, também são congruentes. Logo, B igual a E. E por último, nós temos o lado BC, que possui medida A, o lado EF, que possui medida D, e nós vamos escrever que as medidas dos lados dele, A igual a D.
Então, observem, ó, o triângulo ABC tem as medidas dos lados A, B e C, é igual às medidas do triângulo DEF, com os seus lados D, E e F. Como os três lados são congruentes, então esses triângulos são congruentes pelo caso LLL, triângulo ABC, congruente ao triângulo DF. Isso aqui significa congruente, ok? Esses três traços significa congruente. Pessoal, e aí nós podemos pensar, vocês viram, esses dois triângulos possuem as mesmas medidas, mas e se eu fizer um triângulo ampliado, similar ao ABC, com a mesma medida dos seus ângulos, só que de forma ampliada? Ele não será congruente, porque as medidas dos seus lados serão diferentes. O que seria igual seriam os ângulos. Então é por isso que não existe ângulo, 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 como caso de congruência. Eu posso escrever, por exemplo, um triângulo retângulo bem pequenininho e fazer um triângulo retângulo bem maior, com as mesmas medidas dos ângulos, mas eles têm medidas diferentes. Então, não existe ângulo, 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 tá? Nós temos lado, lado, lado. Vamos para o segundo caso de congruência. Lado, ângulo, lado. Quando dois pares de lados correspondentes e o respectivo ângulo entre eles são congruentes, esses dois triângulos serão congruentes. Então, nós temos aqui, ó, o lado AB, ele é correspondente ao lado ED, que é F. Então, nós temos as mesmas medidas aqui desses dois lados. Se fosse possível sobrepor, fazer a transposição, transportar de um para o outro, veríamos que o lado AB e o lado DE possuem mesmas medidas. Então, C igual a F, como você pode ver aqui. E aí nós temos o lado AC também, que tem medida B, e o lado DF, que tem medida E. Então, eles também possuem mesma medida, B igual a E. E o diferencial desse caso de congruência é que o ângulo que possui a mesma medida, ele deve ser entre as duas medidas congruentes. Então, alfa e beta possuem a mesma medida e eles estão entre os lados correspondentes com medidas iguais, logo, nós vamos ter aí um caso de congruência, ok? Que é o lado, ângulo, lado. Essa sigla, ok? Lado, ângulo, lado. Ah, professor, não existe lado, lado, ângulo, não? Não existe, pessoal. Vamos supor que tem um lado, outro lado, aí o ângulo bem aqui. Eu posso determinar? Não. Porque essa abertura aqui pode ser diferente dessa. E aí vai tornar eles de forma diferente, ok? Então, por isso que deve ser lado, ângulo, lado. Esse caso aqui não existe. Vou até apagar, para não confundir. Vamos para o terceiro caso de congruência. Ângulo, lado, ângulo. Caso ala. Está aqui, caso ala, quando dois pares de ângulos correspondentes e o lado entre eles, novamente, ó, sempre entre eles. Lado entre eles são congruentes. Então, nós temos aqui o ângulo D, ele que está relacionado a essa letra aqui, ele é congruente ao ângulo A. Então, como vocês podem ver aqui, são mesma medida, certo? O ângulo B e o ângulo E também possuem mesma medida. E observem que o lado entre eles, o lado AB e o lado DE,
também possuem a mesma medida. Então, C é igual a F. Então, por isso nós temos o caso ângulo, lado, ângulo. Logo, esses dois triângulos serão congruentes. Eu quero saber se você sabe o que é congruência. Congruência é coincidência, eles coincidem. São ângulos que possuem as mesmas medidas, tanto de lados como de ângulos, certo? Então, triângulos congruentes são triângulos que possuem as mesmas medidas, certo? Só para a gente continuar. Então, nós vimos 3 casos. O primeiro, lado, lado, lado. O segundo, lado, ângulo, lado. E agora o terceiro, ângulo, lado, ângulo. E temos um último caso de congruência. Esse, muitas vezes, é um pouco difícil de identificar, mas é possível. Vamos lá. O quarto caso de congruência. Vamos lá. Nós temos o lado, ângulo, ângulo oposto. Então, observem aqui, ó. Eu tenho o lado DF e o lado AC, eles possuem as mesmas medidas e o ângulo oposto, temos um ângulo, o ângulo Y e o ângulo alfa, e o ângulo oposto a ele, o B e o E, também possuem a mesma medida. Logo, nós teremos também o caso de congruência, ó. Quando 2 pares de ângulos correspondentes e um par de lados correspondente que não esteja entre os ângulos, nesse caso aqui, ó, não está entre os ângulos, o lado que está correspondente não está entre os ângulos, logo ele vai ser congruente. E aí, nós vamos praticar agora com esses 4 casos de congruência. Vamos lá. Vamos resolver a primeira questão. No quadrilátero convexo AMOR, AM é igual a RO, igual a 5 centímetros. São esses 2 lados aqui, ó. E os ângulos internos A e R medem 130 graus. Apenas com os dados fornecidos, podemos concluir que as diagonais MR, que seria essa diagonal aqui, e a diagonal OA, essa diagonal, essa reta, do quadrilátero tem a mesma medida. O caso de congruência que garante essa conclusão é... Vamos lá, pessoal, eu vou separar aqui. Nós vamos ter o triângulo AMR, vamos fazer aqui, MR, congruente ao triângulo ARO, certo? Vamos lá, eu sei que já foi dado na questão que o lado AM e o lado RO medem 5 centímetros. Então, achamos um par de lados congruentes, um par de lados iguais. Eu sei também que os ângulos o ângulo A é igual ao ângulo R, ambos são 130 graus. Ângulos iguais. Certo? Agora, se você observar o triângulo AMR, vou até colocar aqui para você observar o apontador, aqui ó, AMR. E o triângulo ARO ou AOR, eles têm um lado comum, ó, que é o lado AR. Então, esse lado AR aqui, eu posso determinar como lado comum. AR, lado comum.
Se é lado comum, tem a mesma medida, é o mesmo lado. Então, observem aqui, lado, ângulo, lado. Olha aí nas alternativas. Nós temos alternativa lado, 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 esquece. Lado, ângulo, lado, tá aí, certo. Esse aqui, pessoal, nem existe, lado, lado, ângulo. Nós temos aqui as outras alternativas, que também não são, só sobra letra B, lado, ângulo, lado. Então, qual o caso de congruência que garante essa conclusão de que AO e MR são iguais? Lado, ângulo, lado. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 diz assim: para cada triângulo da figura abaixo, foram indicadas as medidas de dois lados e um ângulo. A partir dessas medidas, é correto concluir que são congruentes os triângulos. E aí, temos as alternativas 1 e 2, 2 e 3, 1 e 2 novamente, só que os casos são diferentes, ó. Lado, ângulo, ângulo oposto e ângulo, lado, ângulo. Os triângulos 2 e 3, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, ou pelo ângulo, lado, ângulo, e nenhuma das alternativas. Vamos lá, nós vamos observar aqui. Se eu sobrepor o triângulo 2 no 1, ou vice-versa, nós sabemos que aqui está certo, ó. O ângulo de 60 graus, mesma medida, nós teremos também a medida dos seus lados iguais. Então, nós temos os ângulos 60, que são OPV, opostos pelo vértice. Nós teremos medida do lado igual a 5, lado dos triângulos, certo? Só que sobrepondo, pessoal, vamos lá. Esse triângulo aqui, a medida do seu ângulo é 52. Se eu sobrepor nele, esse ângulo vem para cá, ó. Olha aí. Vem para essa parte. Mas a medida desse triângulo aqui não dá para ser 58, porque 60 mais 58 nós vamos ter 118. Para 180, aqui tem que ser 62. Logo, as medidas são diferentes, tá? Então, 1 e 2 não são congruentes. Já cancela 1 e 2 e 1 e 2 também, sobrando somente B, D e E. Eu ia fazer 1 e 3, mas nem tem nas alternativas. Vamos fazer 2 e 3 logo? Vou apagar aqui as informações para não ficar muito poluído. Já vimos que eles não são congruentes, então já dá para você ter essa informação. Deixa eu apagar aqui também e a gente continua a nossa questão. Vamos lá. 2 e 3. Eu tenho o seguinte, esses dois são iguais por OPV. Se eu transportar esse triângulo, fizer a transposição, esse aqui é igual a esse, nós temos, então, 58, medida do ângulo correspondente, ângulo, nós temos 5, medida do lado, de ambos, correspondente também, e se eu transportar, esse ângulo de 60, ele vem para cá. Pera aí, deixa eu ajeitar essa seta, né, pessoal? Vamos deixar ela mais bonitinha, tá? Ajeitando ela aqui, ela vem para cá, ó. Então, 60 também. Então, 60 graus é a medida do ângulo correspondente, ok? Então, vamos lá. Eu tenho, vou até mudar a cor aqui, ângulo, lado e ângulo. Então, vamos lá. Esse aqui é lado, ângulo, ângulo e oposto, cancela. Ângulo, lado, ângulo, letra D. Você pode observar que, através dos casos de congruência,
nós conseguimos resolver questões acerca do conteúdo. Verificamos, demonstramos na questão 1 como medidas de duas diagonais são iguais quando transformamos em triângulos e conseguimos mostrar essa congruência. A partir disso, você pode resolver várias e várias questões sobre congruência de triângulos. Eu espero que você tenha aprendido na nossa aula de hoje sobre este conteúdo tão importante da matemática, que abre caminho para outros conteúdos, e até a próxima aula de matemática. Aguardo você!